Paz do Senhor, meus amados irmãos, meu nome é Antônio Januário. Venho mais uma vez trazer minha participação para a Escola Bíblica Dominical. O nosso título para este comentário é a lição de número 7, que será ministrada no dia 17 de maio de 2020. Título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A nossa lição segue o tema: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nossa lição é a lição da CPAD, comentada para este trimestre pelo nosso pastor Douglas Batista. O texto bíblico está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 14 ao 19, que diz: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O nosso textuário diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2, versículo 14. E a verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Pois bem, meus amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical e todo o povo de Deus, nós temos uma lição muito importante para nosso ensino. O primeiro título do primeiro ponto aqui, vamos depois ler a introdução, mas o primeiro título diz: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Dentro deste conceito da inimizade que reinava entre os homens, vem aqui os itens: a parede de separação entre os homens. Item 2, a derrubada da parede da separação. Item 3, o conceito da lei dos mandamentos, a revogação da lei dos mandamentos. São 4 itens. Então a nossa introdução diz: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu Efésios 2, de 11 e 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto.
na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Então, quando se trata de inimizade, nós observamos que dentro deste conceito da inimizade, esta inimizade que reinou entre os homens, sem que pudesse haver um meio de conduzir a humanidade a um reino de paz, mesmo com todas as formas que Deus trabalhou no decorrer dos séculos antes da vinda de seu Filho no Calvário, nós vemos que a inimizade começou após o pecado. Deus disse: eu colocarei inimizade entre a sua semente e a semente da mulher, dizendo para a serpente, usando uma forma de conceituar um juízo sobre a serpente e sobre o casal, mas prometendo ao casal, prometendo à humanidade representada por Adão e Eva, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então ele fala de uma presença de inimizade, mas que, pelo motivo desta inimizade, nasceria um da semente da mulher, quer dizer, da mulher. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Mas esta inimizade que a serpente passou a ter com o casal veio ser um grande problema para a humanidade. O primeiro ponto de partida da reinante inimizade já começou a ter um grande problema na casa de Adão e Eva. Seu primogênito, chamado Caim, mata seu irmão Abel. Abel é morto por seu próprio irmão. Ali é a presença da inimizade. Depois, na linhagem da casa de Caim, vemos um homem chamado Lameque. A proliferação da inimizade começa a ganhar uma situação sem ter equilíbrio. Por quê? Porque ele inverte a palavra que Deus havia dado para Caim sobre aquele tema da forma de entender que quando Lameque matasse alguém, ele passaria a ser guardado ao invés de ser sentenciado. Então ele entende que quanto mais um homem passa a ser matador, ele passa a ser alguém que é guardado. Observando essa palavra, segue-se essa ideologia satânica que é introduzida pela família de Cã após o dilúvio, e a criminalidade veio ganhando um
grande espaço em meio à humanidade. Então, dentro desse ponto de vista, se o matador passa a ser guardado, passa-se a ter livramentos, então a ideologia da criminalidade veio ganhando força. É por isso que mais na frente vai aparecer uma certa lei dizendo olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque a humanidade pensava já, se alguém matar alguém que já matou, essa pessoa é sentenciada. Mas aí Deus veio aprovando esta lei. E Moisés coloca na legislação de Israel, olho por olho, dente por dente. Mas mesmo isto não deu uma solução. Porque se alguém matasse alguém, pela lei, essa pessoa deveria morrer. Se uma pessoa quebrasse o braço de alguém por um motivo de covardia, o braço daquele que quebrou o braço do seu próximo também teria o seu braço quebrado. Se furasse o olho, teria seu olho furado. Mas esta situação também da lei não resolveu o problema das inimizades. Foi preciso Deus dar uma forma de levar uma palavra de conselho para o homem, dando estatutos, dando mandamentos. Aí nós vamos ver 613 estatutos decorrentes dos mandamentos. E vamos aqui ler alguma parte do primeiro ponto, que diz: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos que o que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens. A parede da separação entre os homens trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Então vemos aí. Esse grego tinha o nome de Trófimo. Trófimo significa nutriente. Era um grego de Éfeso, da cidade de Éfeso. Então, dentro do templo não podia entrar grego, não podia entrar outras pessoas de outras nacionalidades. Era permitido só aos judeus. E a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Quando nós lemos em João capítulo 10, versículo 27, Jesus está dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A palavra vai falar também que é a paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo conhece. Em Lucas, no capítulo 12, Lucas capítulo 12, Jesus está dizendo, Lucas 12, versículo 49 a seguir: vim lançar fogo na terra,
E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai-vos que vim trazer paz à terra, não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Então vemos a espécie da paz que Cristo veio trazer. E ele pergunta: cuidai-vos que eu vim trazer paz na terra, mas antes dissensão. Em outro texto, de outras traduções, ele diz: não vim trazer paz na terra, mas espada. Então se trata destas virtudes que o conhecimento da salvação gera no homem. E é claro que entre os homens existem os eleitos, aqueles que são para salvação. Conhecendo a palavra, corre para os pés de Cristo, aceitando o Evangelho. Então começa a reinar contra o povo de Deus, contra aqueles que fazem parte do chamado divino. Vamos aqui para a continuação da palavra. O item 3, o conceito da lei e dos mandamentos. Conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, que fala da lei moral, cerimonial e civil, que, na verdade, são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida, bebida, dias de festas, lua nova, sábados. Então vemos aí, este é o conceito da lei cerimonial, que envolve aí os dias de festas, sábado, circuncisão, que já foi falado na lição de número 5 ou número 6, né? Falamos da circuncisão. Então, observamos que a lei, a Bíblia diz que a lei se enfermou por causa da carne. Então, citamos alguns sinais que fizeram junção, uma ligação da carne com a lei. Então a lei se enfermou por causa da carne. Mas quando se trata de mandamentos são 10 mandamentos, e fazendo uma distribuição dos 10 mandamentos para que houvesse uma compreensão, isto gerou mais de 613 estatutos. E o que é, então, guardar mandamentos e guardar estatutos? Se fôssemos falar disto aqui, ia tomar muito tempo, mas, no caso de cumprir a guarda do sábado, como algumas religiões têm isto por uma grande contenção de pensamentos, mas quando olhamos para a palavra mandamentos,
A palavra de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue os seus dias na face da terra. Depois vem os estatutos ligados a esse mandamento, que vem dizer: respeita a sua tia, respeita o seu tio. E aí segue-se uma norma que vai ensinar como respeitar a tia e o tio. Fazendo isto, estamos honrando nossos pais, como também estamos honrando por respeitar, porque são parentes de nossos pais. Então são estatutos. Quando se trata de dias de sábado, os estatutos relacionados ao sábado vai falar sobre o sétimo dia, que é o mandamento sabático. Mas correspondendo a este mandamento, nós temos os estatutos, que é a cada 7 anos, um ano sabático. A cada 50 anos chega o ano do jubileu, que perfaz um segmento de quase 3 anos sabáticos. E era uma exigência divina que todo o povo de Israel deveria observar, guardando o 7º dia, o 7º ano, como também o ano do jubileu. São os estatutos relacionados ao sábado. Então, dentro deste ponto de vista, entendemos que Paulo, ele, quando fala do sábado e de outros segmentos da lei, que era forçado pelo judaísmo que a igreja também se comprometesse com esses mandamentos, com esses requerimentos da lei. Então, Paulo, ele dá uma palavra, um ensinamento com base de que se o homem é preciso cumprir esses requerimentos da lei, então isto fazia com que o sacrifício de Cristo fosse invalidado. Invalidado por quê? Porque se Deus deu ele, Jesus, o Filho, para cumprir, sendo que antes de Jesus nenhum homem foi competente suficientemente para cumprir toda a lei, mas Jesus cumpriu toda a lei. Cada detalhe da lei ele cumpriu, porque ele foi perfeito em todos os segmentos da vida. Então Jesus foi o único cumpridor da lei. Por isso, todo aquele que aceita o senhorio de Cristo em sua vida, o sacrifício que ele apresentou, o derramamento do seu sangue, a forma como ele foi moído no Calvário, isto torna-se uma oferta perfeita que agrada a Deus em favor de cada pecador que se rende a Cristo. Vamos aqui observar a revogação da lei mosaica no 4º item. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos,
Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Vamos para o segundo ponto. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Pela paz. Já dizemos aqui alguma coisa a respeito da paz. No livro de Levíticos, no capítulo 3, nós temos uma forma interessante de estudar aqui e aprender sobre a paz. Levíticos capítulo 3 e depois também no capítulo 7, do versículo 11 a seguir. Primeiro vamos falar aqui do capítulo 3 de Levítico. Capítulo 3 de Levítico. Com relação a isso, estou apresentando aqui o altar. Então, no Levítico capítulo 3, fala de sacrifício, os sacrifícios da paz ou das graças. Vemos que existia um diferencial na prestação desse sacrifício. O pecador trazia sua oferta pelo sacrifício da paz. E quando o sacerdote imolava a vítima que seria apresentada no sacrifício, a forma do sacerdote trabalhar aqui no altar do holocausto com o sangue fazia uma diferença das demais formas de sacrifício. Porque aqui no sacrifício da paz ou das graças, o sacerdote imolava o animal da mesma forma que imolava quando era em prol de outras ofertas, representando o pecado no caso. Mas quando se trata do sacrifício da paz, o sangue era espargido por cima do altar, ao redor do altar, por cima do altar. O texto de capítulo 3 de Levítico diz que por derredor do altar, por cima do altar e em redor do altar. Quando se trata de em redor, a alusão que temos é que aponta para uma aliança. Quando se diz também no capítulo 7 do mesmo livro de Levítico, a lei do sacrifício da paz. Aqui, quando o ofertante ele traz os coscorões, bolos amassados e assados, como oferta pelo sacrifício da paz, o que chama atenção aqui é que podia ser comido no primeiro dia, no segundo dia, mas no terceiro dia não podia se comer. Porque se comesse no terceiro dia, aquele que apresentou esta oferta ficava como, ao invés de ter uma validação positiva, se tornava negativo
e ainda esta pessoa teria que ser extirpada do seu povo. Por quê? Porque comeu no terceiro dia. No terceiro dia não podia ser comido. No terceiro dia, tudo aquilo que sobrava tinha que ser queimado no fogo. Porque terceiro dia não podia se comer deste sacrifício pela paz? Porque isto aponta para aquele dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou no terceiro dia para fazer uma restauração. Ele cumpriu tudo no Calvário, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. E quando olhamos para este problema do terceiro dia, a gente lembra quando lê no capítulo 20 de Êxodo, ou seja, no capítulo 19 de Êxodo, Deus havia dito para Moisés para preparar o povo, porque no terceiro dia Deus desceria sobre o monte para falar com o povo. E no capítulo 20 se cumpre que Deus dá os seus mandamentos para o povo, e o povo ouvia Deus falar com Moisés, Moisés falar com Deus, e aí alguém do povo corre até Moisés e fala: Moisés, fala tu com Deus, Deus fala contigo e você fala conosco, mas não fale o Senhor conosco. Isto aconteceu no terceiro dia, quando Deus estava dando a sua palavra para o povo de Israel. Então o povo sente medo, sente pavor de Deus. Então é nesta esfera de consequência que a nação de Israel atraiu para si os grandes problemas. Por quê? Porque rejeitou ouvir o Senhor Deus falar com eles, ministrar a eles, porque este era o interesse de Deus. Deus queria falar com seu povo. Assim como ele falava em Moisés, o ouvia, Deus queria ter liberdade para falar com seu povo, mas o povo rejeitou no terceiro dia. Então é por isso que no terceiro dia Jesus ressuscita, e no terceiro dia a oferta da paz não podia ser alimentada. Podia se comer no primeiro dia, no segundo dia, mas no terceiro dia não. A comida do terceiro dia seria aquilo que Jesus disse lá no cenáculo. Dias antes ele já havia dito para seus discípulos: na verdade, o meu sangue será bebida e a minha carne será comida. E se alguém não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Este episódio se cumpre lá no cenáculo, quando ele olha para o pão e para o vinho, e ele fala: isto é meu corpo que é dado por vós, isto é meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. Então, quando o sacerdote derramava sangue ao redor do altar, por cima do altar, se trata de um sacrifício superior, um sangue que seria derramado de forma superior em favor da humanidade. Então vamos aqui continuando. O
O segundo item diz: pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade. Do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus. E como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isaías disse que ele é o príncipe da paz. Isso implica um conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habilita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. João 14, 23. Desse modo, essa paz repousa na igreja entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. A nova humanidade formada pela paz. Terceiro item. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a Igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, a desigualdade foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Então vemos, com respeito a isso, Pedro disse: noutro tempo vós não erais povos, mas agora sois povo de Deus. Vamos ler terceiro ponto. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Neste ponto, vamos aqui. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Nós já falamos aqui sobre o início desta inimizade. A inimizade tanto era horizontal quanto vertical, né? Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado, pois, por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbos e osso nas pontas. Em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar.
Então, aquele lugar que era para mim, para você, Jesus assumiu este lugar maldito e, cumprindo assim toda a lei, ele é o nosso libertador, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, no ministério da reconciliação, reina a paz. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada nela, pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Então, em Efésios, no capítulo 2 e versículo 3, já passamos por uma lição que esse texto já foi tomado e diz assim, a parte B do versículo 3 do capítulo 2, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, é entendido o quanto foi precioso para a humanidade o sacrifício de Cristo. É digno de ser aceito por todos. E quantos têm rejeitado este favor, essa graça? Vamos aqui concluindo. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão por meio da paz conquistada no madeiro. Desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, corpo de Cristo. Então, na Igreja, neste corpo, todo aquele que crê em Cristo, aceitando o seu sacrifício, sendo o sacrifício de Cristo a única forma, o único recurso para todos os homens se salvarem. Então, quando não éramos ainda dignos, como não somos dignos desta maravilhosa graça,
mas é um favor imerecido. Deus olhou e teve misericórdia e compaixão e cumpriu sua promessa, enviando seu Filho que esmagou a cabeça da serpente, fazendo a redenção, elevando a humanidade a uma posição celestial. Paulo, quando fala desta elevada posição que a igreja está, ele fala de um lugar celestial em Cristo. Nós não vemos, mas podemos perceber a mudança que houve, efetuada pela regeneração, já pontos que temos estudado, né? Então, estamos habitando em Cristo.